Boa tarde a todos, senhores, vereadores, servidores e demais presentes. Declaro aberta a audiência pública promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, cujo objetivo apresentação e discussão do projeto da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, que se norteará a elaboração do orçamento do próximo exercício. Passamos à apresentação da proposta de lei LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, um instrumento fundamental para estabelecer as metas e a prioridade da administração pública, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto de lei número 17/2025, que trata da LDO, respectivo anexo, está disponibilizado a todos iniciais ao site da Câmara Municipal. Passo a palavra ao secretário da comissão, vereador Luiz Felipe, a qual conduzirá a apresentação da LDO. Boa tarde a todos, boa tarde quem está aqui presente, boa tarde quem nos acompanha pela rede social também. Cumprimento os colegas, membros da Comissão de Finanças também. A LDO é um projeto muito importante, que é encaminhado pelo Poder Executivo, no qual a gente tem que aprovar até no meados agora desse ano, para que depois, a diretriz, né, para depois ser encaminhada a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, na qual vem com a fixação dos valores. Nessa LDO, o prefeito encaminha com as principais metas e prioridades, né, que ele tem para o próximo ano. Então, é uma lei muito importante, porque de acordo com que a gente for apresentando as metas apresentadas aqui pelo Executivo, a gente já vai conseguir nortear qual que vai ser o plano de trabalho para o Executivo para o próximo ano. Porque ali ele vai colocar o que é prioridade, quais são as metas, o que ficou de fora, né, o que pode ainda ser acrescentado, mas ainda não temos os valores para cada meta, né, cada serviço que vai ser realizado. Mas é interessante para a gente já ter uma previsão do que o Executivo busca fazer para o próximo ano, para o próximo exercício financeiro. Vamos iniciar aqui então. Projeto de Lei 017/2025, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. São estabelecidos, artigo 1º, são estabelecidos em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Orgânica Municipal, as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2026, compreendendo: inciso 1, as prioridades e metas da administração pública municipal. 2, a estrutura e organização dos orçamentos. 3, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 4, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. 5, as disposições sobre alterações na legislação tributária. E 6, as disposições gerais. Artigo 2º. Constitui prioridades e metas da administração pública municipal a serem priorizadas na proposta orçamentária para o exercício de 2026, em consonância com o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária para o exercício de 2026, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas, as metas fiscais determinadas nos anexos que compõem essa lei.
Isso. Primeiro a receita, né? Depois já começa a ver. Consigo. Continuando aqui, esse já é um anexo muito importante no qual apresenta as receitas, né? A previsão aqui das receitas correntes. No ano de 2023 foi R$ 45.428,752,74. Em 2024, R$ 53.230,209,55. Para 2025, R$ 56.515,900. Isso. E a previsão da receita corrente para 2026 de R$ 58.230,540,60. Para 2027, 58 milhões, né? R$230.540,60 de 2026. Em 2027, 60.094.021,10. Em 2028, a previsão é de R$ 61.896.841,04. A gente vê aqui uma crescente, né, nessa receita, de um ano para o outro, uma boa diferença, né, que o orçamento vem crescendo. Sim, o que está constando é isso mesmo, né? R$ 56.315.900. Para 2026, R$ 58.230.540. Sim, do Legislativo. Pessoal, eu vou começar a apresentar agora as metas, e a gente já começa aqui no Poder Legislativo, né, na Câmara de Vereadores. E uma das ações aqui das nossas metas é a manutenção do programa da Câmara Jovem. Isso, manutenção da Câmara Jovem, manutenção do Parlamento Jovem, premiações culturais, científicas, artísticas, desportivas e outros, aquisição de equipamentos, revitalização da sede do Legislativo. Então, são ações, né, que já constam aqui como metas, né, e prioridade para o próximo exercício financeiro que o Poder Legislativo busca fazer. Perfeito. O projeto está constando só o programa da Câmara Jovem. Essas outras informações a gente vai incluir no projeto ainda, mas são informações importantes. Manutenção da Câmara Jovem. Não sei se todos conhecem, é um projeto que tem aqui no Poder Legislativo, que a gente traz os jovens, né, para participar do Parlamento Jovem. Participando aqui, a gente já tem uma turma de 9 vereadores jovens aqui participando, e com essa manutenção da Câmara Jovem, acredito que vai dar tudo certo para a gente dar continuidade para o próximo ano também. Manutenção do Parlamento Jovem, que é um projeto novo que a Câmara aderiu esse ano, e também é com a participação dos jovens. Premiações culturais, científicas, artísticas, desportivas e outros, aquisição de equipamentos, revitalização da sede do Legislativo.
Agora a gente vai lá para as metas, né? Prioridade do Executivo, iniciando o programa 002, representação política e social do Executivo. Objetivo, promoção de serviços públicos municipais com qualidade na busca de eficácia e eficiência. Ação, manutenção das atividades do gabinete do prefeito, manutenção das atividades da Secretaria-Geral, precatórios e cumprimento de sentença judiciária, reestruturação do serviço administrativo do gabinete e secretaria. São metas, né, prioridade que todos os anos vêm, que é ali a manutenção da atividade do gabinete do prefeito, que são despesas que todo ano existe, precatórios e cumprimento de sentença judicial. Isso aí é alguma condenação, né, algum processo judicial que ainda a prefeitura tem que pagar, ou que vier, que já isso já está constando aqui na LDO também. Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo, Secretaria da Administração, Finanças e Planejamento. Despesas com proventos de inativos e pensionistas, manutenção das obrigações previdenciárias sociais, manutenção do Departamento de Compras e Licitação, manutenção do Departamento de Almoxarifato e Patrimônio, encargos e pagamento de empréstimo e parcelamento de dívidas. Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo, Secretaria de Desenvolvimento, manutenção e apoio ao Conselho Tutelar. Desenvolvimento agroindustrial. Ação, né? Manutenção de departamento agropecuário, manutenção de serviços / ações agropecuários, reestruturação do serviço / ações agropecuários. Como eu falei no início, pessoal, quem nos acompanha pela rede social também, a gente não tem valor. O que a gente tem hoje aqui são as metas, né? O que consta aqui na LDO. Então, a partir do momento que a gente lê ali manutenção do departamento agropecuário, quer dizer que isso está dentro da meta do Executivo próximo ano e que ele vai destinar, né, vai abrir um orçamento para cuidar daquele setor ali, manutenção do departamento agropecuário, manutenção de serviços e ações agropecuárias, reestruturação do serviço e ações agropecuárias. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque a partir do momento que consta na meta ali, se alguém quiser entender melhor, né, o que é aquele serviço, se a gente puder explicar para vocês melhor, vocês podem nos questionar aqui. Programa 005, incentivo à instalação de indústria, estimular a implantação de unidades industriais no município voltado para a geração de emprego. Criação, incentivo e apoio para instalação de indústria / comércio no município. Isso aqui quer dizer, pessoal, que o Executivo está dentro do planejamento dele manter, né, esse incentivo à indústria, o apoio na instalação de indústria, fábricas e comércio aqui no nosso município para geração de emprego. A gente já tem algumas fábricas, né, instaladas aqui, quer dizer que vai dar continuidade nisso aí, quem sabe às vezes já trazer até mais estabelecimentos para ser instalados aqui no nosso município. Administração Geral do Ensino Municipal, planejar e executar plano e programa de educação, contribuindo para a consecução das metas. 2056, ação, manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo da Educação, auxílio e alimentação aos servidores municipais da educação,
construção da sede da Secretaria de Educação, reestruturação para serviço administrativo da Secretaria de Educação. Chegamos aqui na pasta da Secretaria de Educação, uma pasta muito importante. E assim, pessoal, não tem nenhum representante do Executivo aqui até agora, e o que a gente vai apresentando para vocês é o que está no projeto de lei. Mas alguma informação mais precisa seria interessante, né, algum gestor da pasta para esclarecer para a gente no que vai gastar, quais são os planejamentos com mais detalhe. Mas pelo conhecimento que a gente tem, a gente vai esclarecendo para vocês. Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo, é um gasto, né, que tem ali. Auxílio alimentação dos servidores municipais, é o que nós criamos aqui, o auxílio alimentação nos últimos anos. Agora todos os servidores da prefeitura recebem esse auxílio alimentação, então tem essa, já está como meta e prioridade para continuar. Construção da sede da Secretaria de Educação. Está constando ali que é uma meta, uma prioridade do Executivo, a construção da sede da Secretaria de Educação. Mas a gente não tem mais informações, né? Onde vai construir, como vai construir, mas está como meta e prioridade para o exercício do próximo ano de fazer a construção dessa sede da Secretaria de Educação. Reestruturação para serviço administrativo da Secretaria de Educação. Manutenção e revitalização do ensino fundamental, reestruturação do ensino fundamental. Essa reestruturação deve ser alguma despesa ali, né, para toda a organização do ensino fundamental, que é o objetivo planejar e executar o plano e programas da educação, contribuindo para a consecução de metas e diretrizes do governo municipal. Manutenção e revitalização da educação infantil. Planejar e executar planos e programas de educação, contribuindo para a consecução de metas e diretrizes do governo municipal. Desenvolvimento das atividades da educação infantil, reestruturação da educação infantil. Então, pessoal, eu acabei de ler, era do ensino, né, fundamental, agora educação infantil. Está aqui desenvolvimento das atividades de educação infantil, reestruturação da educação infantil. Isso aqui é um tema muito importante, porque agora a gente tem, né, o funcionamento da creche, e é importante a gente acompanhar não só aqui, mas também na hora que vinha a lei orçamentária, né, no final do ano, para a gente ver se vai ter alguma destinação de algum recurso a mais dentro ali do planejamento, porque a creche ela gera um custo a mais, e a gente tem uma cobrança muito grande da população para que a creche ela funcione na sua essência, né, que é receber as crianças menores de 4 anos, né, de 0 a 3. Então, a gente tem que ir acompanhando para ver se na LOA também vai estar alguma previsão de um orçamento a mais, né, para esse trabalho com a educação também. Quer falar, Zé? Mas eu queria só sanar que essa escola, né, educação infantil no nosso município, hoje é a coisa mais importante que o povo espera, né, que se inicie esse trabalho mais logo. Eu tenho certeza que vai ter um custo alto, mas a esperança da população hoje ver aquela creche funcionando. E está na meta dos trabalhos do próximo ano, 2026. É isso aí. Continuando, assistência, educação, ensino médio superior, educação especial. Objetivo, oferecer condições para a continuidade nos estudos. Apoio ao transporte escolar, ensino superior, manutenção das ações de educação especial, veículo, ônibus, rodoviário. Isso é um tema importante, porque está aqui como meta e prioridade apoio ao transporte escolar para o ensino superior. Esse é aquele transporte, né, que faz para os alunos levando para a faculdade, Itajubá, São Lourenço, Pouso Alegre, Santa Rita.
Então é importante constar como meta, até porque a gente tem uma legislação municipal que resguarda esse direito, né, esse transporte, e a gente vê que o Executivo já previu para o próximo ano como meta e prioridade para ele também o apoio ao transporte escolar para o ensino superior, manutenção das ações de educação especial e veículo ônibus rodoviário também. É isso que eu estou debatendo aqui, seria aquisição, né, veículo ônibus rodoviário. Sim. Sim, para utilizar nesses setores aqui, no ensino médio, superior, educação especial. Educação especial é que mantém nossos professores lá em parceria com a APAE. Então, está previsto aqui um veículo ônibus rodoviário, quer dizer que está dentro da meta e prioridade do Executivo, e sabe a aquisição de mais, né, um veículo. Pessoal da cultura aí, ó. Manutenção e revitalização da cultura. Incentivar a produção e difusão das artes, a preservação dos bens culturais e do conhecimento adquirido e acumulado ao longo da história da humanidade. Primeira ação, manutenção dos espaços, serviços, equipamentos e ações culturais, manutenção das ações, serviços e espaços do patrimônio cultural, ações emergenciais no setor cultural, promoção de ações do fomento à cultura, reestruturação / restauração dos bens tombados e inventariados, reestruturação das ações, serviços, espaços e equipamentos culturais. Eu acredito que nessas metas aqui conseguiu, né, abordar todo o assunto, né, referente à cultura, no sentido ali de manutenção das ações de serviço e o espaço patrimônio cultural. Só esse item ações emergenciais do setor cultural, que eu não sei informar para vocês o que seria isso. Promoção de ações de fomento à cultura, reestruturação / restauração de bens tombados e inventariados, reestruturações de ações de serviços, espaços e equipamentos culturais. Interessante que já constou como meta e prioridade. Claro que a gente tem que acompanhar a lei orçamentária também para ver, né, o que vai estar ali em números, né, dentro do orçamento. Falando sobre cultura, é muito importante já estar frisado nesse próximo ano, né? Porque eu estive agora vários dias conversando com o Lucas, hoje Lucas é representante do Executivo, cobri muito ações sobre os grupos culturais de Pedralva, inclusive cobrou ele da falta de apresentação dos nossos grupos culturais daqui de Pedralva no 7 de maio. Né? E graças a Deus ele atendeu a gente, conversou, e a gente vai, como vereador e representante da cultura afro em Pedralva, vou continuar cobrindo, né, ações referentes à cultura, porque hoje está faltando ainda apoio, não dessa legislação, desse mandato, mas de outros também que vêm deixando a cultura de Pedralva de lado. Né? Então não precisa estar aqui cobrando para que essas ações sejam feitas e tragam resultado para os nossos grupos continuar trabalhando e representando Pedralva. Mudando agora de departamento, né? Manutenção e desenvolvimento do esporte e lazer. Objetivo: incentivar o desenvolvimento do esporte, aptidões físicas dos indivíduos, garantindo infraestrutura para a prática do desporto comunitário, ampliando as condições de qualidade de vida da população. Ação, manutenção / construção, estádio municipal, ginásio, polo esportivo, quadras e campo de futebol. Convênio com entidades desportivas, manutenção do serviço / ações de espaço, esporte e lazer, manutenção do programa auxílio esportivo, reestruturação do serviço
ações/espaço de esporte e lazer. Isso é muito interessante, porque ali já deixa como meta e prioridade, né, manutenção e conservação do ginásio poliesportivo, das quadras, do campo de futebol nosso aqui. Isso, na verdade, a gente tem uma, né, lá na Bica, que foi feito. A gente tem o Raimundo ali, né, próximo ao cemitério. E agora... Sim. É de uma maneira, né, bem geral ali. Todas as quadras, campo de futebol, ginásio, manutenção e construção, né. Manutenção de serviço de ações de espaço, esporte e lazer, manutenção do programa Auxílio Esportivo. Esse é um programa criado, tem uns 2 anos, Matheus? Que a gente criou aqui pelo Poder Legislativo, que é um programa muito importante, a gente vê ele como meta e prioridade, né, dando continuidade, isso é muito importante, porque através dele está disponibilizando uma ajuda de custo para que o atleta, a equipe esportiva que queira competir em outros municípios, a prefeitura pode dar uma ajuda de custo, pagando a taxa de inscrição, fazendo o transporte para aquele atleta e aquela equipe esportiva. Então, quando a gente vê que o executivo mantém como meta, né, e prioridade, isso é importante aqui para os nossos atletas. Reestruturação do serviço, ações, espaço, esporte e lazer é todo, né, um investimento ali para cuidar dessa área. Mas claro que a gente tem que aguardar também a LOA para a gente ver o quanto, né, de orçamento que vai estar nessa pasta também. Cadê a câmera? Bem, boa tarde para todo mundo. Só tocando nesse assunto com relação às atividades esportivas, os oradores aqui eu acho que estavam presentes na reunião com o diretor de esporte, né? Não sei se outros também estavam, mas eu também tive uma conversa com ele. Aparentemente não haverá mais o repasse de recursos para a SAMP, né? Particularmente eu entendo até a decisão, né? A prefeitura, em tese, ela traria, né, as atividades que são feitas hoje pela SAMP, elas seriam feitas diretamente pela prefeitura. Então, o convênio com entidades esportivas ali, que em geral é o repasse para a SAMP, em tese é uma ação que já não haveria mais a necessidade de constar. Mas não que não haveria necessidade de constar aqui, até porque essa decisão é ainda bem embrionária ainda. Mas há uma tendência de lá na proposta orçamentária já não constar mais o repasse para a SAMP em 2026. Então, é uma decisão administrativa. Eles entenderam que talvez poderiam, pelo menos pelo que eu conversei com o diretor de esporte, ele entende que pode melhorar o serviço sendo feito diretamente pela prefeitura e não mais com... Exatamente, não vai deixar de ter, só vai mudar do ponto de vista administrativo mesmo a maneira de se realizar. Douglas, complementando aqui a fala do Matheus, é isso mesmo, a gente teve uma reunião e ele explicou para nós os pontos importantes ali dessa possibilidade de... Mas ainda está numa fase inicial, num processo de uma conversa ainda com a direção, né, com todos os representantes lá da SAMP, mas há essa possibilidade mesmo que a SAMP, de uma certa maneira, a gente não fará mais esse repasse, ela ficará junto com o Departamento de Esporte, no qual manterá ainda a SAMP, mas dentro do Departamento de Esporte da Prefeitura. Isso. Hoje a gente faz um repasse para ela de em torno de R$90 mil, né? Então, não teria esse repasse, aí esse dinheiro ficaria alocado ali no Departamento de Esporte. Mas ainda é o início de uma conversa, não tem nada definitivo ainda. Então, a gente vai fazer o repasse para a SAMP, para a SAMP fazer o repasse para a prefeitura. Então, a gente vai fazer o repasse para a SAMP, para a prefeitura fazer o repasse para a SAMP. Então, a gente vai fazer o repasse para a SAMP, para a prefeitura fazer o repasse para a SAMP.
desenvolvimento do turismo no município. Objetivo: promover o turismo visando o desenvolvimento autossustentável do município. Ação: promoção de eventos culturais, exposição, festas cívicas e carnavalescas. Manutenção das ações, /serviço de fomento ao turismo, reestruturação dos serviços, /ações e espaço para fomentar o turismo local. Então, também, bastante semelhante, né, a questão da cultura também, constou como meta aqui, prioridade, essa questão de promoção de eventos culturais, exposição, festa cívica, carnavalesca, manutenção das ações de serviço, fomento ao turismo e reestruturação dos serviços. Claro que aqui, né, a gente não dá as informações de maneira genérica, não tem como a gente saber o que, propriamente dito, o que vai ser essas metas, né? O que vai fazer para fomentar mesmo o turismo, ali que dá para a gente entender que vai ter algumas festas, carnaval, isso já está ali, dá para interpretar dessa maneira, mas não de maneira mais objetiva do que, né, o que vai ser esse fomento ao turismo, mas pelo menos já constou como meta e prioridade. Administração Geral da Saúde, mudamos agora. Objetivo: planejar e executar plano e programa de saúde, contribuindo para a execução das metas e diretrizes do governo municipal. Ação: manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo da Saúde, manutenção e apoio ao Conselho Municipal de Saúde, auxílio e alimentação aos servidores municipais de saúde. A manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo, né, a despesa que tem ali, já coloca como meta e prioridade. Auxílio e alimentação dos servidores municipais, da mesma maneira que existe o auxílio para os demais servidores, também existe para a saúde. Agora, essa manutenção e apoio ao Conselho Municipal de Saúde, conselho, na minha opinião, o conselho vai manter, né? A gente mantém o conselho, mas entra como meta e prioridade, mas não tem custo. Entendi. É um valor muito considerável. A regra é de R$5.000, mas tem uma previsão de recursos para isso. Mas não utiliza isso. Às vezes é para passar um carro na rua, para usar, alguma coisa assim. Às vezes o próprio conselheiro para fazer um curso, alguma coisa assim, pode solicitar recursos para isso. Ah, entendi. É porque é uma regulamentação muito específica do Conselho de Saúde, lá Não, vamos dizer, dá o microfone para usar. Dá o microfone para gente. Dá o microfone, Matheus. Repete aí. Só para constar também para quem está assistindo, essa previsão de uma ação específica para o Conselho de Saúde, né? É porque é uma previsão que normalmente é feita mesmo, não só aqui em Pedralba, como em qualquer outro município, muito por conta da peculiaridade que o Conselho de Saúde tem, né? Muitas das ações que a saúde realiza, ela precisa da homologação do Conselho de forma preliminar e, né, a própria regulamentação do SUS também já prevê essa estruturação que o Conselho de Saúde precisa ter. Não é nada que os outros também não possam, né? Mas até para poder atender a própria legislação federal, é necessário que se preveja ali um recurso para a manutenção do Conselho de Saúde, né, onde ele pode gastar, por exemplo, com ações de conscientização, ações educativas, né, e até mesmo para cursos, às vezes, que os conselheiros precisam fazer alguma coisa, ele pode solicitar ao secretário que disponibilize o recurso, ou, no caso, vamos imaginar uma viagem que ele queira fazer para um evento que vai ser muito importante para ele. Ele pode solicitar ali que o secretário de saúde pague a inscrição dele, esse tipo de ação é possível ser feita assim. Tá bom? Obrigado.
atendimento básico de saúde, a gente continua aqui na pasta da saúde, né? Objetivo, planejar e executar o plano e programa de saúde, contribuindo para a execução das metas e diretrizes do governo municipal. Ação, equipe técnica da estratégia de saúde, família ESF, enfrentamento da emergência da Covid-19, manutenção dos serviços de atenção primária à saúde, aquisição de equipamentos imobiliários para atendimento na UBS, aquisição de área, construção, reforma e ampliação da UBS, reestruturação dos serviços de atenção primária de saúde. A gente está na pasta aqui da saúde, continuando nela, e ali coloca como metas e prioridades, né? Equipe técnica de estratégia de saúde, né? Vai manter, tem todo um desenvolvimento do trabalho aqui há muitos anos aqui no município, manutenção do serviço de atenção primária à saúde, aquisição de equipamentos imobiliários para atendimento nas UBS, isso já ficou previsto, né? Que o imobiliário sempre tem que estar trocando, renovando, é necessário. Aquisição de área, construção e reforma e ampliação de UBS. Já é um ponto bem interessante, né, da gente analisar. Se o gestor da pasta estivesse aqui, alguém do executivo para esclarecer, porque é bem amplo, né? Aquisição de área, construção, reforma e ampliação de UBS. Pode ser simplesmente reforma e ampliação, mas também pode ser aquisição de uma área ou a construção mesmo, né? Então seria interessante se o gestor estivesse aqui para nos esclarecer. Reestruturação do serviço de atenção primária de saúde. Aí tem uma ação lá em cima, enfrentamento de emergência da Covid-19. É uma situação ainda que me causa espanto de constar aqui, e eu queria até que o gestor estivesse aqui para esclarecer se a gente está recebendo algum recurso, se vem alocado alguma coisa nesse sentido ainda. Porque a gente já passou bastante tempo já, né, na Covid-19, isso há anos atrás constava mesmo na LDO, mas agora constar, não sei porquê. Então, gente, esse recurso aí, está falando do enfrentamento da Covid-19, né? A gente, como representante do Legislativo, a gente fica assim até chateado e aborrecido, porque a gente faz uma audiência pública e espera representante de todos os setores, né? Seria muito importante eles estarem aqui para ajudar, esclarecer a população o qual importante que é essa apresentação desse projeto, né, que está previsto para ser feito em 2026. Né? Às vezes tem muitas cláusulas ali que nós, vereadores, não conseguimos identificar e nem explicar à população. Teria que ser o executivo. Espero que nas próximas audiências públicas a gente tenha um representante do setor executivo, das pastas, né, da saúde, da educação, do esporte, representante da cultura, para ajudar nós a esclarecer a população o plano para o próximo ano. Né? Seria muito importante que tivesse a presença do executivo nessa audiência. Muito obrigado. Mas fica no X aí. Então, aí como é que funciona? Se vocês não entenderam ali sobre o enfrentamento da emergência da Covid-19, vocês vão procurar saber para aprovar ou vocês vão discutir entre si?
Então, Douglas, isso aqui é uma audiência pública, a ideia é isso mesmo, a gente debater esse assunto com a comunidade, e aí depois esse projeto, ele não foi aprovado ainda, ele vai retorna para a Comissão de Finanças, e algum ponto que a gente achar que está em dúvida, igual esse caso aqui mesmo, alguma correção no texto que precisa ser feita, emendar, alterar alguma coisa, a gente vai fazer isso na comissão. Esse é um ponto mesmo, o enfrentamento da emergência da Covid-19. Desde quando eu vi o projeto, eu já achei estranho. Só que o que a gente tem que interpretar? Eu entendo que a Covid agora, ela já pode entrar dentro dos outros enfrentamentos de qualquer outra doença aqui no nosso município. Não precisa deixar, né, específico para a Covid-19. Então, por isso que a gente tem que entender da secretária por que constou o enfrentamento da emergência da Covid. Não é que a gente não se preocupa mais com a Covid, mas eu acredito que o recurso, né, já pode ser alocado em outro setor da saúde para tratar a Covid, se isso for necessário. Então, por isso que a gente tem que entender por que constou isso. Não sei se tem alguma recomendação, às vezes, do governo do Estado, do governo federal, que tem que deixar isso dentro da dotação. Então, a gente vai colher essa informação. Se estivesse aqui presente, já esclarecia para nós, mas, infelizmente, não tem nenhum do executivo presente. Só para complementar, a pergunta do Douglas é muito pertinente. Esse projeto está em tramitação ainda, né? A gente tem um prazo para votar ele, né? Todas as questões que a gente não entender, a gente vai procurar o executivo, vai pedir informação para depois ser votado. Porque a hora que for votado tem que ser uma coisa bem clara e objetiva. Então, pode ficar sossegado que ainda não tem nada concluído, nós temos um prazo, e todas as dúvidas que a gente está tendo aqui vai ser esclarecida ainda. A gente vai procurar entender, procurar o secretário executivo, as pastas, né, Secretaria de Saúde, aonde que a gente tiver dúvida, a gente vai procurar. Douglas, só continuando esclarecendo esse assunto, em regra, né, a LDO, a lei orçamentária também, a LOA, no final do ano, ela tem que ser elaborada de maneira bem objetiva, bem precisa, bem organizada, né, com planejamento. Às vezes, o gestor segue algum modelo padrão e direciona vários tópicos ali, que de fato, às vezes, nem é prioridade, nem é meta, coisa que, às vezes, já do ano anterior manteve dentro do texto. Então, por isso que é importante a gente já fazer esses apontamentos, discutir a importância da audiência pública para isso mesmo, que às vezes passa desapercebido por nós, a população já questiona, para a gente buscar informações. Porque senão, vocês veem aqui, igual estava ali, acho que não passamos na educação, que fala a construção da sede, né, da educação. E aí dá a entender que eles vão construir, né, está no planejamento para construir uma sede da Secretaria de Educação. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo, se só ficou no modelo do ano passado para esse ano. Então é importante a gente questionar mesmo para saber, porque senão a gente cria uma expectativa na população, a população vem aqui e vê essa questão da Covid ali. Nossa, vai ter um recurso, vai ter uma dotação, vai ter algo referente à Covid. E de fato passou desapercebido, né, no texto ali, que tem que fazer uma correção. Vigilância em saúde. O objetivo é exercer a vigilância em saúde de forma plena, evitando o recrudescimento de doenças. Ação. Ampliação e manutenção das ações de vigilância em saúde. Então é isso. Ampliar e manter as ações da vigilância em saúde. Eu entendo que a vigilância em saúde é uma pasta muito importante do Poder Executivo, de enorme responsabilidade, ainda mais quando a gente tem que combater alguma coisa aqui no nosso município, né? Quando foi a pandemia do Covid, a vigilância sempre esteve presente, atuando. Agora, enfrentamento da dengue, enfrentamento de outras coisas que precisam fazer um trabalho aqui. Então, é uma pasta que constou como meta aqui também do Executivo, né? Para o próximo ano, mas é uma pasta muito importante, que tem um papel assim, essencial aqui no cuidado da nossa população. Até esses dias eu ouvi na rede social de um prefeito que teve aqui de Caçapava, né? Irã, né?
lá no município dele, em Caçapava, ele comprou um drone. Não sei se comprou um drone ou contratou uma empresa que levou um drone para jogar um produto nos locais para combater a dengue. Lá, lugar que, sítio, chácara, caso que fosse fechado, sim, tivesse acesso à piscina, que o pessoal não conseguia entrar, né, o pessoal da vigilância, para jogar um produto químico para controlar essa questão do mosquito, né. E achei tão importante, até compartilhei com o pessoal da vigilância sanitária, porque aqui a gente também se depara com essa situação. Numa reunião que eu tive com a Luana, que é responsável pela vigilância sanitária, ela me falou que estava encontrando uma dificuldade em alguns terrenos e propriedades aqui no nosso município, que não conseguia entrar, não achava o proprietário, às vezes chegava, não estava lá, não autorizava a entrada também, e às vezes o foco da dengue está naquele local ali, né? Então o drone, não sei se você compra o drone, você contrata a empresa para vir fazer, mas é uma boa alternativa em algumas localidades aqui no nosso município. Sim. Porque esse drone que eu vi é um pouco maior, porque ele tem que carregar o produto, né? Mudamos agora, assistência social e comunitária. Objetivo, ações voltadas para o bem social, por meio de medidas que objetivam o amparo e a proteção de pessoas ou grupos, diminuindo os desequilíbrios sociais. Ação. Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo da Promoção Social, manutenção do Serviço de Proteção Especial, subvenção à entidade de assistência à pessoa idosa, subvenção à entidade de assistência a portador de deficiência. E o portador ali já deu um corte aqui no coração. Não uso, já doeu o teu coração aqui. Subvenção à entidade de assistência ao portador de deficiência, serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos, manutenção do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, benefícios eventuais, programa de assistência à criança e adolescente, manutenção e apoio ao Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa, ações do Covid-19, manutenção do Serviço de Proteção Social Especial, manutenção do Serviço de Proteção Social Básica, desenvolvimento de ações e programas do Auxílio Brasil, ações Covid-19, igual. Geraldo, volta lá em cima, depois. Só um pouquinho, só para aparecer. Não, você está indo aí. Está indo. Isso, só deixar onde, no último que aparecer a tela já está bom. Que aí a gente comenta daí. Aí tá bom. Aí, isso. Falando ali, comentando, pessoal, um a um, manutenção de secretaria, né? É o departamento ali da promoção social, a parte administrativa. Subvenção à entidade de assistência à pessoa idosa, o asilo, subvenção à entidade à pessoa com deficiência, né? A gente tem que corrigir aquela parte do texto ali, que é para a PAI, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, manutenção do Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS, benefícios eventuais. Esses benefícios eventuais, não sei se todos sabem o que é, a gente tem uma lei no nosso município, que é aqueles benefícios, né? Que o pessoal fala assim, vai lá no CRAS, vai lá na promoção social, para ver se tem direito a alguma coisa. E ali tem direito, às vezes, ao transporte para outro município, tem direito, às vezes, a algum material de construção, que às vezes é fornecido lá pelo CRAS. Então, já constou esses benefícios eventuais. Matheus, você lembra o restante que não aprovou? Pode? Só queria acrescentar, tá aproveitando a palavra do vereador Luiz Felipe, aqui no município eu entendo e eu até vou dizer que a minha opinião corrobora com a dos profissionais lá do CRAS. É muito necessário que a lei de benefícios eventuais seja alterada. Pelo seguinte, os benefícios eventuais, em tese, são benefícios que devem ser concedidos a pessoas em situação de emergência naquele momento. Então, não é uma coisa que vai perdurar na vida da pessoa. Naquele momento ela está passando uma necessidade que precisa, às vezes, de uma cesta básica, precisa de um familiar que faleceu. Agora, não é algo, por exemplo, no caso do auxílio moradia, que é um aluguel social.
não é algo que pode, em tese, ser pago eternamente, durante 24 meses para a mesma pessoa, porque isso já não é eventualidade mais. A eventualidade é uma situação excepcional. E um ponto que, e aí é onde eu queria chamar a atenção, que a lei municipal hoje está equivocada, é com relação ao material de construção. Qualquer orientação da SEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, nesse sentido é sempre de que o material de construção não é um benefício eventual. Ele não atende a uma emergência que a pessoa tem naquele momento de uma excepcionalidade. Então, é necessário que aqui em Pedralva seja alterada a lei de benefícios eventuais, criando uma legislação específica para a doação de material de construção, ainda em caráter assistencial. Isso também é um parênteses importante, porque existe uma diferença entre um benefício assistencial e um benefício eventual. O benefício eventual, como eu disse, ele tem caráter assistencial, mas é excepcional. O assistencial, ele não é excepcional, mas ele é assistencial no sentido de que não é toda pessoa que tem direito. É diferente, por exemplo, da educação e a saúde, que independente da sua condição financeira, social, você vai poder ali, econômica, melhor dizendo, você vai ter direito. O assistencial, então, ele precisa hoje de uma legislação que regulamente a doação de material de construção específica para um determinado grupo de pessoas, mas não como benefício eventual, até mesmo sob risco de algum apontamento da SEDESI. Continuando, pessoal, ali embaixo, ações da Covid-19. Isso também ficou muito previsto nos últimos anos, né? Ficava previsto nas dotações, na LOA, LDO, como ficava previsto na saúde também, que eram ações, né? Porque a assistência social também tinha um grande papel no desempenho disso. Agora eu vi também ali programa Auxílio Brasil também. Sim, que mudou o nome. Então, essas ações do Covid-19 também, os membros da comissão, a gente vai buscar informações disso aí também, para ver se é uma falha no texto aqui, ou se tem que constar, se tem algum recurso que chega nessa fonte ainda, porque é um pouco estranho também constar ações do Covid-19. E duas ainda. Aquisição de terreno e construção da sede do CRAS e centro de convivência. Está vendo? Isso aqui é uma meta interessante. Aquisição de terreno e construção da sede do CRAS e centro de convivência. Quem está ouvindo, né, presume que vão adquirir um terreno e vão construir a sede do CRAS e do centro de convivência. Então é importante a gente ter a secretária de promoção aqui, alguém do executivo, para esclarecer se isso vai acontecer mesmo, se está previsto, porque colocou como meta e prioridade, para a gente saber também aonde vai ser, né, se já tem alguma tratativa de terrenos, aquisição desse terreno, aonde pode ser. Então seria interessante a participação deles. Reestruturação de ações de proteção social básica, reestruturação de serviços de assistência ao idoso. Acabou. Programa 018, melhorar a qualidade do transporte e do trânsito. O objetivo é adotar ações integradas para melhorar a qualidade do serviço de transporte e do trânsito para atender às necessidades de deslocamento da população. Ação, manutenção do serviço de transporte e estradas, manutenção, conservação e melhoria das estradas vicinais, manutenção e conservação do terminal rodoviário, abertura, construção, drenagem, pavimentação de estradas vicinais. Interessante essa pasta aqui também. Ali a gente tem manutenção do serviço de transporte e estradas, né? Isso, a partir do momento que falo de manutenção do transporte, é toda
mecânica ali dos veículos, precisa fazer, compra, aquisição de peças, das estradas também, manutenção e conservação, melhoria das estradas vicinais, manutenção e conservação do terminal rodoviário. Seria interessante a gente ter também um representante da pasta para a gente entender o que vai ser feito também, porque a gente sempre é alvo de cobrança, né, referente lá à rodoviária nosso, que precisa de melhorias. E aí ali fica muito genérico, bem superficial a questão de ser manutenção e conservação. Pode ser simples, uma simples manutenção, como uma melhoria, né, que de uma grande reforma, né. E abertura, construção, drenagem, pavimentação de estradas vicinais. Constando ali, né, que vamos fazer uma prioridade, meta também, que é construção, drenagem, pavimentação das nossas estradas vicinais, mas também não falo de maneira precisa o que vai ser feito, aonde vai ser feito também. Então, é uma área muito importante que nós, representante legislativo, no povo é a pasta que mais cobra. E aí a gente vê que o executivo está assumindo um compromisso de trabalhar e atender essa pasta, né? Principalmente a questão das estradas rurais. Hoje, a maioria dos requerimentos feitos nesta casa, tudo está relacionado às estradas, né? Para atender o povo do nosso município. A rodoviária, há muitos anos já tem, o pessoal tem cobrado, né, a reforma da rodoviária, porque hoje, infelizmente, dá até vergonha de ir lá na rodoviária e o prefeito, os seus, está assumindo um compromisso de manutenção da rodoviária. Porque hoje, a rodoviária nossa, hoje precisava ter alguém aqui do executivo para falar para a gente como que vai ser feita essa manutenção, se realmente vai ser feita mesmo, porque é um compromisso nosso de cobrar nesta casa a reforma imediata da nossa rodoviária. Muito obrigado. Uma coisa que eu acho que faltou nessa pasta, já a gente estava falando de trânsito e de transporte, melhoria do transporte e do trânsito, era a aquisição, né, de veículos. Poderia ter constado ali, no sentido de se fosse adquirir, né, algum outro veículo, algum outro maquinário também. E não constou, né, quer dizer então que é só a manutenção da frota que a gente já possui. Ampliar serviço de saneamento básico e ambiental. Objetivo: aumentar a cobertura e a melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos e fortalecer o controle ambiental. Ação: manutenção das atividades de coleta de resíduos doméstico rural. Só no rural, né? Isso que eu estou esperando. Porque aqui só constou, né, manutenção das atividades de coleta de resíduo doméstico rural, de coleta, né, de lixo, né, na área rural. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pode passar. Não tinha mais um. Vou continuar apresentando, pode ser que apareça alguma outra dotação aqui, mas né, porque é uma pasta que lá era muito importante, né? Porque a questão do meio ambiente, a gente tem muitas cobranças, questão da lixeira, a coleta de lixo é algo necessário, temos a questão da lixeira, temos a questão de construção de fossa séptica em algumas localidades na zona rural, temos a questão também de água, né, que é uma cobrança muito grande em alguns locais que não tem escassez de água. Então,
e ficou bem resumido ali só a questão da coleta de resíduos na zona rural. Urbanismo de qualidade. Objetivo: dotar a cidade de um processo permanente de planejamento e gestão urbana e participação da população nas diretrizes do desenvolvimento urbano, de modo a obter melhor qualidade de vida certo. Manutenção, Secretaria de Departamento Administrativo, Secretaria de Obras, Serviço Público e Transporte, que é a parte administrativa ali, né, já constou como prioridade, meta, cuidar dessa parte. Manutenção do serviço de obras em geral, manutenção e conservação e colocação de bancos na praça, parques e jardins. Manutenção das atividades na garagem de oficina mecânica e lavador de veículos. Instalação... Só comentar ali. Manutenção, conservação e colocação de bancos na praça, parques e jardins. Ficou como meta também aqui, prioridade. Interessante também se o secretário estivesse aqui para nos esclarecer, né? Porque às vezes é um valor muito baixo que vai alocar nessa meta também, né, para fazer alguma manutenção. Mas hoje, né, o jardim já está assim, tudo pronto, parques a gente não tem, praças a gente tem algumas também, não sei se tem algum projeto para reestruturação, né, revitalização de alguma praça, seria importante estar aqui para nos esclarecer. Continuando, manutenção das atividades na garagem de oficina mecânica e lavador de veículos, instalação, operação e manutenção e conservação das estações de telecomunicação. Uma ação, assim, causa um pouco de dúvida. Estação de telecomunicação. É qual? Torre de? Ali no subindo aqui, não é? Ah, entendi. No segredo, não é? Manutenção dos serviços públicos e obras em geral, aquisição de terreno e construção para garagem e oficina mecânica e deve ser lava-jato. Ali uma meta, uma prioridade bem interessante de a gente conversar e se alguém do executivo estivesse aqui. Aquisição de terreno e construção para garagem e oficina mecânica aqui no nosso município. A gente já tem um terreno adquirido na gestão anterior, que quando foi adquirido, uma das justificativas era fazer garagem, barracão, né, e barracão para empresa também. E hoje a gente vê de novo que como meta e prioridade a aquisição de terreno e construção para garagem de oficina mecânica. Não é que não pode fazer. Se tivesse esse objetivo, né, essa pretensão de fazer, só que era bom esclarecer para a gente entender o porquê que vai ser feito, porque a gente já tem um terreno meio parado lá, né, que pode ser utilizado para essa finalidade. Pelo menos ficou previsto nos últimos 4 anos que seria para esse fim, a aquisição do terreno. Construção, ampliação, pavimentação e colocação de meio-fio nas vias públicas, isso é indiscutível, que precisa constar mesmo. A situação das nossas vias sempre precisa de manutenção. Construção de galerias, rede pluvial, boca de lobo, manilhamento nas vias públicas. Isso é muito interessante. Constar aqui como metas já, e também depois a gente acompanhar a lei orçamentária. Porque se é um assunto que nos últimos anos, o vereador Ney está aqui, e colaborou dessa informação, que a gente sentiu, né, nos últimos anos no bairro da Bica, no bairro São José e no Anhumas, uma situação complexa e referente à questão da drenagem, né, da água pluvial. E a gente precisa fazer essa questão da melhorar a rede pluvial, galerias, manilhamento, e quem sabe, se o secretário estivesse aqui, ou também a gente acompanhando a lei orçamentária, a gente vai ver qual que é a previsão ali dentro do orçamento, como meta, prioridade, mas em valores, que aí a gente sabe se vai ser uma obra grande ou se vai ser meramente obras pequenas, né, de troca, de manilhamento. Porque a gente tem 3 pontos principais aqui no nosso município que precisa cuidar. Luiz, só que complementando a situação do terreno, a aquisição
de terreno para construção, para garagem, oficinas, mecânica. Hoje, no nosso município aqui, dentro da área urbana, existe vários terrenos que se trata de área verde. Terrenos que hoje não estão servindo só para criar bicho, cobra e bichos peçonhentos, né? Eu acho que é inviável até hoje comprar terreno. Eu vou citar, lá no loteamento Pinheirinho, se os senhores quiserem na hora fazer uma visita lá, o tamanho de terreno que está lá abandonado, desde quando foi feito o loteamento, e está lá dando manutenção, né? E quando não dá manutenção, o mato está de altura que não tem jeito, criando bicho, problemas, né? No bairro da Bica também, atrás da creche, hoje tem um terreno da prefeitura, que nem se trata desse terreno ser área verde, ou se for comprado, sobrou da creche, loteamento Sr. Chico Calda. Tem quase meio alqueire de terra como área verde. Eu acho que hoje é sugestão, já que está ali para comprar, não é preciso comprar hoje terreno. E sem contar o terreno que foi adquirido na gestão passada, que acredito que é mais de 2 alqueires de terra, né? Então, hoje o que a gente precisa, precisava estar aqui representante do executivo, para se esclarecer que não há necessidade de comprar. Há necessidade de se construir, né? Então, é mais um questionamento que a gente vai fazer, que a comissão vai fazer, né? Porque não precisa hoje, não tem necessidade de compra de terreno. O terreno hoje a prefeitura já tem. Muito obrigado. Então, pessoal, aproveitando a fala aqui do vereador José Paulo, é interessante a gente questionar, e se tivesse presente também a gente questionar isso aqui para a gente esclarecer, porque a população que está assistindo e acompanha, ela olha ali, aquisição de terreno, então está como meta e prioridade para o próximo ano fazer isso. E eu já vi situações em anos anteriores que consta na LDO, consta na lei orçamentária, aquisição de terreno, construção de casa popular, e passa os 4 anos sem fazer nada. E consta, todo ano consta lá na LDO, consta o recurso, eu lembro que era questão de R$500 mil, 700 mil reais, consta no orçamento, e a gente apresenta aqui, cria uma sensação de que isso vai acontecer, né? A população fica na expectativa, e de fato só consta dentro da planilha, mas nunca, né, sai do papel. Então é importante a gente questionar para ver se está no planejamento mesmo, não é porque constou aqui que isso vai acontecer. Então é importante a gente questionar para saber aonde vai fazer, como vai fazer, se tem essa pretensão mesmo, né? Ali já parei. Extensão da rede de iluminação pública, reestruturação de vias públicas e obras complementares. Essa extensão da rede de iluminação pública era interessante, se a gente conseguisse colher essa informação deles. Porque não é manutenção, é extensão da rede. Para a gente saber, né, aonde eles vão, qual bairro que vai chegar essa extensão, o que eles pretendem, o que é o projeto, porque é algo que a população nos cobra, né? Acho que dias atrás teve alvos de requerimentos aqui por colegas vereadores, eu mesmo cobrei a extensão em algumas localidades. Então era importante a gente esclarecer, porque isso é necessário em algumas localidades, e a gente saberia onde ia direcionar esse serviço. Outra ação, reestruturação das vias públicas e obras complementares, isso aí né, normal, essa necessidade, né, desse serviço. Desenvolver programa de alimentação e nutrição. Objetivo: atender às necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes.
Ação, manutenção e fortalecimento da alimentação escolar. EF. Manutenção e fortalecimento da alimentação escolar, EJA. Isso aqui, né, colocam como meta prioridade essa questão, né, de alimentação escolar, a famosa merenda, né, que é mantida como meta e prioridade. Importante a gente saber depois na LOA, né, o quanto vai ficar no orçamento para essa finalidade, para a gente ver se teve um acréscimo, né, até porque, novamente eu repito, a questão da creche, né, que a gente, com o aumento da creche ali, se ela for funcionar realmente na sua essência, vai aumentar a questão de uma despesa ali com a merenda. Então é importante a gente ver no final do ano, na LOA, se tem esse acréscimo de valor. Pode passar. Assistência hospitalar e ambulatorial. Objetivo: planejar e executar plano e programa de saúde, contribuindo para a execução de metas e diretrizes do governo municipal. Ação: participação no consórcio intermunicipal de saúde, o SISMAS, parcerias com entidades públicas e privadas da saúde, manutenção dos serviços de média e alta complexidade, reestruturação dos serviços de média e alta complexidade. Isso aqui é importante também, um tema bastante necessário, que é a assistência hospitalar, ambulatorial, que colocou como meta, né, prioridade, que é manter essas parcerias com as entidades que a gente já tem, por exemplo, Santa Casa, tem um consórcio com o SISMAS também, laboratório, né, que faz exames aqui também, que já é vinculado com a prefeitura. E agora a gente acrescentou, né, aprovamos aqui a questão de uma parceria com o hospital lá de Poço Fundo, né, o Hospital Jimirim, que também vai atender a nossa população. Então, a gente tem que olhar também depois no orçamento, na LOA, né, se previu um repasse a mais, porque a gente vai ter uma despesa a mais agora com esse hospital também. Pode passar. Pode ser que aqui consta agora, geral. Pode. Tem que editar, tá ouvindo? Proteção ao meio ambiente. Estou comentando que pode ser que agora conste, né, as outras informações que não constou lá, que constou só da área rural. Objetivo, processo permanente em que os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidade, experiência e determinação que os tornam aptos. Ação: manutenção do sistema de abastecimento de água nos bairros. Então, o que eu tinha comentado lá, né, na questão do abastecimento, agora consta aqui no meio ambiente. Manutenção das atividades do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente, consórcio intermunicipal do município da microrregião Alto Sapucaí, aterro sanitário Cimaças, manutenção das ações / serviço de proteção ao meio ambiente, construção, ampliação, equipamento para o sistema de abastecimento de água nos bairros, construção, ampliação, equipamento de sistema de esgoto sanitário nos bairros, reestruturação dos serviços de ações de triagem e descartáveis resíduos sólidos e outros, reestruturação dos serviços e ações de descarte de resíduos sólidos. Muito interessante, que na hora eu comentei que não tinha constado e agora constou aqui no meio ambiente. Então, lá, manutenção do sistema de abastecimento de água nos bairros. A gente tem uma demanda muito grande, questão de construção de poço, né, ver essa situação também em algumas localidades. Então, seria interessante, né, o gestor da pasta, mesmo sendo do meio ambiente, mas também o secretário de obra, para que esclarecesse para a gente, né, qual serviço vai ser feito, porque manutenção e construção é bem genérico, a gente não sabe aonde, o que pretende ser feito. Constou como meta e prioridade, mas a gente não sabe qual serviço, né, vai ser realizado.
A questão do esgoto sanitário nos bairros também. Será que vai ampliar aquela questão da fossa séptica em algumas localidades? O que pretende fazer? Também era interessante a gente ter essas informações aqui. Estruturação de serviços de ações de triagem e descarte de resíduos sólidos. Nós já temos o consórcio com o CISMA, lá em cima, que é o intermunicipal regional do Alto Sapucaí. Já tem o sanitário, que a gente já faz essa parceria com eles. Ainda há essa contratação? Não existe mais, né? Isso também, na hora que eu li aqui, também fiquei na dúvida, porque nós temos o CISMA já foi nos... CIMAS, já foi para essa finalidade, né? Fala aqui no microfone. Só para esclarecer, o CIMAS ele não faz separação de reciclável. Até bem da verdade, tem lá um grupo de catadores que fica lá, porque muitos caminhões levam material reciclável ainda, né? Somente alguns municípios que não têm coleta seletiva, aí eles já aproveitam lá, mas não é uma atividade típica do CIMAS. Isso aí é uma atividade que é realizada lá dentro, mas por um grupo de catadores. A triagem, propriamente, dos materiais recicláveis, hoje a prefeitura não faz mais, ou seja, ela leva para o CIMAS o rejeito. Hoje, a triagem, ela foi... Aparentemente, o que eu estou falando aqui é o que eu enxergo de vista. Nunca vi um documento dizendo isso. Mas, aparentemente, a triagem hoje ela é feita por catadores aqui da cidade, onde a prefeitura disponibiliza para eles essa separação e venda do material reciclável. Talvez o Zé Paulo, que atua no serviço, na Secretaria de Obras, ele vai ter mais conhecimento para me falar. Mas até chama atenção para isso, porque, em tese, né, é uma situação que precisa ser regularizada também. Desculpa. Isso mesmo. Assim, eu entendi que constou como meta, que prioridade essa questão da triagem, sendo que a gente não tem a triagem, né? Mas isso formalizado, né? Essa questão da disponibilidade do material reciclável para os catadores da cidade foi o ano de 2023. Eu tive aqui uma reunião com, na época, o secretário de obras, o prefeito, o responsável também pela limpeza pública na época estava presente, e um dos pontos que eu levantei com eles foi isso, eu entendo essa questão da disponibilização para os catadores, tudo, mas é importante regularizar isso, porque o material reciclável ele é uma fonte de receita do município, né? Então, a partir do momento que o município abre mão dele, é importante que seja regularizado, e não podemos nem esquecer, né? Isso já foi um problema muito grande, inclusive, né? Gerou uma dor de cabeça muito grande aqui para a gestão na época. Então, é importante até fazer essa recomendação para regularizar esse procedimento de doação, propriamente dito, do material reciclável para esses catadores. Eu confesso que, como eu te disse, eu nunca vi documento sobre isso. Não, então, eu confesso... como eu te disse, eu confesso que eu nunca vi nenhum documento, nunca passou nada aqui na Câmara sobre isso, né? Então, realmente, eu não sei exatamente como foi feito isso. Teoricamente. Então, esse direcionamento é possível desde que seja para a associação de catadores e mediante autorização legislativa. Eu não sei, né? Tá falando? Luiz, hoje o que é feito aqui em Pedrógão é um sistema de cooperação, né? É um sistema de cooperação. Os material reciclável que vai para o caminhão é levado até lá numa reciclagem particular, né? Lá os próprios funcionários, eu mesmo trabalho nesse setor, a gente tira o que é reciclável, deixa para ele e o resto vai para Itajubá, né?
para incineração. Isso é um sistema que não tem hoje uma regulamentação, não tem documento, é um sistema de cooperação para ajudar. Eu até acredito assim, que está sendo feito um trabalho muito bom, mas tenho medo de que esses catadores, né, uma hora desista de fazer o trabalho deles, aí vai ficar difícil para a prefeitura, né, porque todos eles estão trabalhando voluntário e particular, cada um ganhando o seu, né, é um sistema de cooperação. Então, Douglas e José Paulo, então é importante, se alguém pudesse estar presente aqui, né, para esclarecer isso para nós, que pode ser a reestruturação do serviço, ações de triagem, descarte, resíduo sólido. Pode ser que está tendo a programação para o ano que vem, para eles querer resolver essa situação e ter alguma despesa com isso. Porque constou aqui, né? Agora, se não for continuar como já vem sendo, deve regulamentar isso aí para não ter dor de cabeça, né, futuramente. E não pode constar aqui também, porque não tem, né, não vai ter despesa nem receita com isso. Programa habitacional. Objetivo: promover as condições de habitação e infraestrutura urbana, ampliando a cobertura de serviços de saneamento básico e ambiental, além de promover o desenvolvimento urbano, dar à população carente ação. Promoção de ações de política habitacional, implantação de programa habitacional urbano, aquisição de área e construção de casas populares, implementação da política habitacional de interesse social. Um tema assim, bastante interessante, que sempre é questionado nessa casa, a questão das casas populares, né? Programa habitacional. E a gente vê, eu vi isso durante 4 anos aqui nessa casa, em todas as LDO, todas as leis orçamentárias, ficava essa previsão como meta e prioridade: promoção de ações de política habitacional, construção de casas populares, implementação de política habitacional de interesse social. Chama muita atenção que isso a gente tem que analisar lá na frente, também na hora que vem a lei orçamentária, porque pode colocar como metas e prioridade aqui, mas na hora que a gente olhar a lei orçamentária, tem que olhar o que ficou lá de valor, porque dependendo do valor que fizer referência, não condiz com a necessidade, né, desse investimento. Mas consta como prioridade e como metas do Executivo esse trabalho aqui na área do programa habitacional. Luiz, é muito importante nós até frisar aqui que está como meta, né? Está dentro do programa de trabalho para a gestão do ano que vem, né, 2026. E uma coisa que a gente sempre debateu nesta casa, a questão da casa popular, né? O que mais segurava a construção dessas casas era a compra do terreno, né? Hoje o terreno já está comprado. Então, como consta já em meta, não tem dificuldade se o Executivo priorizar esse trabalho, porque o terreno já está comprado. Seria muito importante hoje que tivesse um representante do Executivo até para a gente ver que ponto, aonde eles querem chegar, né? O que eles já estão prevendo para o futuro, né? Para a construção dessas casas populares, que é algo tão interessante para o município e importante, é o sonho de muitas pessoas no nosso município, né? Então, Douglas, interessante. Qualquer investimento que a prefeitura fizer para a finalidade do loteamento popular, ela vai fazer aqui. A extensão é para algo que já está regularizado, já existe, né?
Aqui, se ela for fazer, ó, e realmente, teoricamente, a primeira coisa é estruturar o local. Via, rede de iluminação pública, abastecimento de água, mesmo que sejam obras que, em tese, são comuns na cidade toda, mas nesse programa, elas vão ser empenhadas aqui. Não. Uma observação que eu faço aqui também, Douglas, consta ali aquisição de área e construção de casas populares. Não é ou, né? E. Então, aquisição de área, era interessante eles estarem aqui para explicar para nós. Vocês vão adquirir mais um terreno, aquele terreno não é suficiente, certo? Não gostei daquele terreno também, o investimento vai ser muito caro. Então, não é só construção, consta também aquisição de uma área. Então, era importante estando aqui alguém do executivo para nos indicar o que vai ser feito, né? Dar mais detalhes dessas informações. É que agora é só meta e prioridade, sabe, Douglas? É só constando o que eles têm para o ano que vem. A lei orçamentária, que aí vai vir a questão do orçamento, do valor que eles vão colocar na dotação ali específica. E a gente olha se é condizente ou não com o investimento que eles querem fazer. Mas, claro, se alguém estivesse aqui representando, a gente já conseguia tirar mais informações, né? Saber o que vai ser feito e aonde vai ser feito. Manutenção das atividades da Defesa Civil. O objetivo tem o objetivo de reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de desastre. Ação, manutenção das atividades da Defesa Civil. Só consta isso de maneira bem objetiva, só a manutenção das atividades da Defesa Civil. Dizendo que vai continuar, né, com esse serviço aqui no nosso município. Essa questão da Defesa Civil, o Zé Paulo também é servidor da CPT, esclarecer melhor para nós, mas desde quando implantou aqui, ela faz uma confusão na visão da população do que é o serviço da Defesa Civil, onde é o serviço da Defesa Civil e o que é o serviço da Prefeitura. Porque a gente vê que a caminhonete para tudo quanto é lado. E a nossa função é fiscalizar. A gente é muito questionado quanto a isso. É até importante esclarecer uma hora, através de requerimento, o que é a função, porque está constando aqui manutenção de serviço, saber propriamente o que eles fazem, né, até onde pode fazer, e se a caminhonete pode, né, porque ela veio com essa destinação, se pode ficar fazendo outro serviço que não seja a Defesa Civil, para a gente entender. Porque quando ela veio para cá, a Defesa Civil, eu acho... Matheus pode até me ajudar aqui, mas foi logo após a questão da pandemia, né? Então a gente estava naquela situação de pós-pandemia e ela fazia algum serviço, ia para um lado e para o outro, atendendo alguma emergência. Mas hoje a gente é muito questionado, isso a gente passa na rua, o pessoal nos questiona, não só esse ano, mas anos anteriores, do que a Defesa Civil faz na cidade e o que a caminhonete pode fazer, porque ela já, na interpretação da população, parece que ela já misturou com o restante da frota da prefeitura. Então é interessante a gente apresentar um ofício questionando essa situação. No caso da Defesa Civil, o funcionário, o secretário da Secretaria do Desenvolvimento é o mesmo, que é o responsável pela Defesa Civil. Mas aí, e se houver aí uma coincidência de atividade, como é que vai fazer? Aí vai ficar para a Secretaria do Desenvolvimento ou vai ficar para a Defesa Civil? Eu concordo com o seu questionamento, Douglas. Por isso que eu falo, essa questão da Defesa Civil é algo que a gente tem que questionar, para a gente entender. Eu vejo essa questão do profissional, do servidor em si, e da mesma questão do veículo. Porque hoje a gente vê esse veículo
não presta serviço só para a Defesa Civil, às vezes a gente vê ele movimentando em outro sentido. Então é bom a gente esclarecer esse ponto que você trouxe, para ver se não há nenhuma incompatibilidade, se ele pode ser mesmo, e se não há nenhuma incompatibilidade com a outra função. E até porque consta que como meta e prioridade, vai destinar um orçamento para essa pasta, né, para essa função. O que ela faz? Né, o que de retorno traz para a comunidade? Então é importante esclarecer essas informações. Programa 030, eventos de conscientização / fomento econômico-social. O objetivo, conscientizar a população em geral sobre a importância da proteção do meio ambiente, incluindo... Só o restinho do texto lá. Incluindo as diversas etapas de separação do lixo. Eventos de conscientização e fomento econômico e social. De conscientização, e ele fala sobre a proteção do meio ambiente. Então, a meta, a prioridade é esses eventos, né? Deve ser de conscientização, deve ser aquelas campanhas de entrega também de produto, né? De agrotóxicos, deve ser isso, né? Essa conscientização da separação do lixo, toda essa parte que vai manter, né, como meta e prioridade para o próximo ano. Projeto habitacional de interesse social, promover as condições de habitação e infraestrutura urbana, ampliando a cobertura de serviços de saneamento básico e ambiental, além de promover, projeto habitacional de interesse social. Semelhante, né, ao que a gente já leu na outra pasta. Não sei se há uma distinção nisso aqui, porque dá a entender que é repetido, né? Não sei o que vai ser feito. Pode falar, Matheus. Pode ser que, apenas num exercício de interpretação, que aqui possa envolver algum programa de regularização fundiária, e não necessariamente um loteamento popular. Aí, nessa situação, é uma ação também voltada à habitação de interesse social. Interessante o Matheus levantar essa situação, porque a gente tem, dentro da prefeitura, um movimento já para fazer a regularização fundiária de alguns bairros aqui do nosso município. Então, pode ser, não sei que passo que está ali, se ainda está devagar essa situação, pode ser que ficou previsto para o ano que vem e está constando aqui como projeto habitacional de interesse social, mas era muito importante, né, o representante da pasta, que... Sim, então... Seria importante um representante da pasta para que pudesse esclarecer para nós se é isso mesmo que a gente está interpretando, porque foi até um requerimento do vereador Gerson sobre regularizar isso, né, Gerson? Principalmente lá no bairro da Bica, a gente tem alguns loteamentos que precisa regularizar. Bairro da Bica, Córrego Fundo, a usina também. A Bica e o Córrego Fundo. Isso, regularizar a parte de documentação. E aí, claro, se precisar adequar alguma infraestrutura, né, vai estar tudo previsto também. De arrumar, né? Fala aqui na frente, que é importante. Fala aqui na frente, que é importante. Fala olhando para eles. A questão do REUBER, um requerimento que eu fiz há algum tempo atrás, porque houve um REUBER lá em Piranguinho e Brasópolis,
eles regularizaram mais de 2.500 residências. Isso daí, agora aqui em Pedrópolis tem vários bairros que estão sem, é o Bela Vista, a Bica, a Usina, os Vianas, lá no Corpo Fundo. E só que isso daí agora, pelo que eu fiquei sabendo, vai pegar os bairros que estão consolidados mais tempo. O primeiro que vai ser feito vai ser da Bica, e depois o Corpo Fundo, depois vem os demais. Isso aí também tem uma coisa importante. Isso aí só vai, vamos supor, tem uma família que tem uma casa na Bica, mas tem um morador lá, só vai sair no nome desse morador, ele que vai ter direito porque está morando. O resto fica fora disso. Então, mas é só quem está morando que vai ter direito. Não. Mas a informação que eu tive, o proprietário vai sair no nome de, vai fazer a medição, vai sair no nome de quem está morando. Os herdeiros, o resto não tem direito. Não, mas isso aí você tem que discutir com o jurídico lá de quem está fazendo isso. Depois eu te falo. Mas é isso aí, Luiz. É uma coisa importante que vai regularizar bastante coisa. A pessoa pode fazer um financiamento ou uma reforma na casa que vai ser dela. Importante o esclarecimento do vereador Gerson aqui, porque é algo que já é cobrado há anos, e se vier a acontecer mesmo, não sei se vai ter algum custo para a população, né? Eu não sei como é que funciona esse procedimento, mas é importante que é uma cobrança antiga, e também para a gente saber que pode ser que esse projeto habitacional de interesse social já ficou previsto para que esse serviço seja feito no próximo ano. É o último? Esse aluguel social não entrava lá na... Eu tenho que comentar. Aluguel social, objetivo, aluguel de residência a família de baixa renda e com vulnerabilidade social. Ação, aluguel social. Isso aqui até conversamos aqui, que entrava como benefícios eventuais, né, lá pela promoção social, que é aquela pessoa de baixa renda, principalmente em situação de vulnerabilidade, que precisa ali, às vezes a casa está precisando de uma reforma, está condenada ali pela Defesa Civil, alguma coisa nesse sentido, precisa, né, de um aluguel, a prefeitura já está deixando como meta e prioridade poder ajudar uma pessoa ali com esse aluguel social. Hoje também importante trazer esse assunto, porque a Lei Maria da Penha hoje garante essa retirada, às vezes, da vítima de Maria da Penha da residência. E, em contrapartida, o poder público tem que dar esse suporte, né, acolher a vítima ali, a mulher, né, que foi vítima de Maria da Penha. Então, constando isso aí, é interessante que a gente sabe, colocou como meta e prioridade o aluguel social. Porém, a gente não sabe o quanto, né, de recurso ainda vai ser, quanto vai ser disponibilizado, mas imagino também que seja a mesma característica do benefício eventual, que é algo urgente, né? Não um aluguel para a vida toda, só naquele momento de vulnerabilidade, depois a pessoa consegue, né, caminhar, e esse aluguel vai ser disponibilizado para outra pessoa que estiver necessitando. Pessoal, finalizamos aqui as metas, né, a apresentação de todas as metas. Pessoal, encerramos aqui as metas, apresentando aqui para vocês. Mais informações, né, com mais detalhes, às vezes a gente não consegue apresentar pelo fato que o orçamento, né, a LDO, a LO, PPA, tudo é feito pelo Executivo. Então, às vezes a gente não consegue acrescentar as informações que são necessárias. Mas aqui a gente conseguiu esclarecer os principais pontos, esclarecendo as dúvidas, né, pertinentes ao assunto. É bom a gente acompanhar agora, peço que vocês acompanhem. Lá para outubro, novembro, a gente vai ter a audiência pública da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual,
na qual prevê o orçamento, já prevê valores, que aí a gente vai conseguir, porque essa aqui é a diretriz para a elaboração da lei orçamentária, e aí a gente vai vendo quanto de valor, o que ficou previsto, porque na hora que a gente vê números, aí a gente consegue saber o tamanho do investimento que vai ser feito e se é viável, né, aquilo que ficou proposto como meta e prioridade pelo tanto de recursos que está constando na dotação. Pode falar aqui. As dúvidas que a gente tiver, a gente pode enviar para a Casa Legislativa ou pode enviar para algum vereador? O Douglas, esse projeto agora vai para a comissão, continua na Comissão de Finanças, no qual eu sou relator, o vereador Zé Paulo é o presidente, o vereador Davi é vice-presidente, e a gente vai deliberar agora, emendar o projeto, corrigir alguma coisa que precisar. Então, todos os dúvidas, questionamentos que vocês tiverem, toda a população tiver, encaminhem para nós, mas direcionado para a Comissão de Finanças. Isso. Mas se for encaminha de maneira bem oficial mesmo, que a gente acrescenta, porque aí a gente pode colocar até em anexo, se for questão de emendar, questionar o executivo de alguma informação, a gente vai buscando essas informações. Pessoal, eu queria falar de um assunto importante também, que a gente vai alterar a LDO e emendar ela, que é a criação das emendas impositivas, que a gente já votou em primeiro turno nessa Casa Legislativa, devemos votar agora nos próximos dias, o segundo turno, e a gente vai acrescentar isso, primeira vez, aqui no nosso município, a criação das emendas impositivas para o próximo ano. Essas emendas impositivas é um recurso no qual ficará à disposição dos vereadores indicados dentro do orçamento do nosso município. Tem um percentual ali para cada vereador que vai poder indicar, sendo que 50% tem que ser direcionado para a saúde e os outros 50% livre para obras, para entidade, para qualquer outra finalidade que ele quiser dar nessa emenda positiva. Mas eu acho que é um grande avanço aqui no nosso município a criação dessas emendas positivas. Em outras audiências públicas que eu fiz aqui, sempre a população nos questionava por que de não ter esse orçamento impositivo, e agora os criamos, vamos votar em segundo turno, vamos emendar, né, alterar a LDO para incluir as emendas impositivas, para que quando vir a lei orçamentária já tenha essa previsão para que o próximo ano a gente possa indicar essas emendas impositivas. É um avanço aqui no nosso município que a gente vai adequar fazendo essas indicações de emendas positivas. Para quem não sabe, é muito semelhante como funciona para os deputados estaduais e deputados federais. Dentro do orçamento da União, que é o do governo federal, dentro do orçamento do governo estadual, tem uma fatia ali do bolo que é destinada para as emendas que os deputados indicam aqui para nós. E recurso para comprar carro, recurso para saúde, recurso para calçamento. E dessa mesma maneira agora a gente vai fazer dentro do orçamento do município. Nós, vereadores, cada vereador aqui vai ter um percentual dentro do orçamento para indicar. Não é tirar o dinheiro do orçamento, pelo contrário, o orçamento vai ser aprovado e dentro do orçamento cada vereador vai ter o direito de indicar. A minha fração do meu valor ali, eu vou indicar para essa finalidade, senhor prefeito. E aí o prefeito tem a obrigação de cumprir, desde que tenha viabilidade técnica, consiga cumprir de acordo com o recurso indicado. Então é importante esclarecer isso, que a gente, a partir do ano que vem, a gente já terá as emendas impositivas em aplicabilidade, em execuções aqui no nosso município. E isso pode trazer bastante benefício aqui para a nossa comunidade. Esperamos que seja para isso mesmo que nós criamos, que ela seja de maneira eficiente em prol da nossa comunidade. Encerrando a audiência pública, quero aqui agradecer e registrar a presença do Grupo Afro, né, a pessoa do Craré, do Douglas, registrar também a presença do vereador Matheus, dos vereadores Carlinhos, vereador Gerson, a Comissão de Finanças, vereador Zé Paulo, vereador Davi, vereador Luiz Felipe, né? Agradecer também o apoio, né, dos funcionários da Câmara, a Geralda, a Arnaldo, a Rita, que sem eles a gente não conseguia fazer esse trabalho, né? E a gente fica até aborrecido porque hoje é uma obrigação da gente fazer
essa audiência pública e nós esperávamos que tivesse representante do Poder Executivo, né, que tivesse mais representante da sociedade para dar aqui, para ver os questionamentos, para conversar, para discutir, porque eu falo sempre, a Câmara é uma casa do povo. É daqui que saem as decisões, os debates, né? E quero também deixar aqui bem frisado que tudo foi lido e não foi apresentado valores, né? E o que vai ser, que foi proposto pelo Executivo para 2026, cabe a nós, vereadores e a comunidade, cobrar para que seja feito. Porque essa proposta veio do Executivo para cá. Né? Então, cabe a nós, vereadores, e mais a comunidade, cobrar para que tudo que foi lido e proposto nessa audiência pública seja cumprido e seja feito. Agradeço a presença, a colaboração de todos, ressalto a importância e o comprometimento desta comissão para garantir um orçamento equilibrado e eficiente. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e uma boa tarde.